Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida, nesse dia 10 de dezembro de 2025. Que alegria chegar em sua casa, que alegria chegar no seu ambiente de trabalho. Você que está no trânsito, nos dando essa carona aí pela rádio, pelo celular, muitos ouvindo também no fone de ouvido no trabalho, não é verdade? Pelo computador, no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus tem muitas bênçãos para nós nesta quarta-feira, dia da Divina Providência. Nós confiamos nesse cuidado de Deus conosco, Ele que nos ama e que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E quero convidar você já nesta manhã também a clamar o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada um daqueles que você encontrar ao longo do dia. O sangue de Jesus tem poder. Que esse sangue hoje nos envolva por inteiro, guardando-nos, livrando-nos de todo o mal, de todas as ciladas do inimigo. Porque esse sangue foi derramado na cruz e tem um valor infinito para a nossa salvação. Então, que você hoje também possa clamar esse sangue em todos os lugares aí por onde você passar, meu irmão, minha irmã. Hoje, Cachoeira Paulista amanheceu nublada, mas o solzinho já está aparecendo. Com certeza será um dia lindo aqui em Cachoeira Paulista. Lembrando que amanhã começa o Hosana Brasil. Vamos juntos louvar a Deus por todas as vitórias dele na nossa vida neste ano de 2025. E foram muitas, não é verdade? Com certeza. Tiveram situações difíceis? Sim, mas nós temos muitas vitórias, né? E a partir de amanhã, nós esperamos por você aqui também em Cachoeira Paulista. Se não pode vir, vai acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Um bom dia também para toda a equipe aqui de Sorrindo para a Vida, né? Aqueles que estão nos bastidores, mas sem eles não seria possível chegar até você, a sua casa. E representando aqui os bastidores estão o Luciano, o meu querido afilhado Jorginho e o aniversariante do dia. Quem vai mostrar ele aí? É o Cristiano, fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu irmão. Muitas bênçãos sobre a sua vida. Um ótimo profissional aqui da TV Canção Nova. Dá o tchauzinho aí. Isso, e lá atrás a Gil aparecendo também, Gil. Bom dia, querida. Um abraço para você e bom dia para os meus irmãos da bancada. Márcio Mendes, Oi. que bom ter você aqui. Muito obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, minha gente. Que o Senhor nos abençoe, né? Que essa bênção recaia sobre nós, né? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Volva o seu rosto para nós e nos dê a saúde e a paz. Que nos abençoe a cada um de nós. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que já acompanham a Canção Nova há muitos anos, mas aqueles que estão acompanhando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que abençoe você, este Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E olha, para abençoar ainda mais o nosso dia, já vamos tomar nota aí da palavra de Deus, que está em Eclesiástico, capítulo 34, versículos do 10 ao 20. Eclesiástico 34, do 10 ao 20, tá bom? Tá bom, então já anotou aí? Já, hein? Vamos partilhar a palavra de Deus, mas quero acolher os meus irmãos que vão aqui cantar, alegrar o seu dia nessa manhã. André Florencio, bom dia, meu irmão. Bom dia, obrigado, Márcio, Val, Sapo. Bom dia a você que está conosco, que sempre com muito carinho nos acompanha, está aí sempre sorrindo para a vida conosco. Quero só aproveitar e mandar um abraço para o grupo de amigos de Salvador, que eu estive lá no Hosana, Bahia, nesse final de semana. E é um povo que tem um grande carinho por todos nós. O Diácono Eduardo, que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, a todo o pessoal do grupo de amigos, o Pita, a Jerusa e todos os outros que nos ajudaram nesse final de semana, e a todo você, e a todos vocês, povo de Salvador. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. E Sapo, querido, bom dia. Maravilha, bom dia, bom dia. E hoje também é aniversário da Linda, do Close Caption, é isso mesmo? Sério? Linda, A Linda hoje está um fazendo beijo. aniversário também.
Ela me falou a idade dela, 5.5, é isso aí. Sério, Maravilha. mas nem parece, é linda. Felicidades aí. Bom A dia, linda é família linda. Canção Nova. Tamo E, ó, junto. e hoje estamos combinando, Sapo. Você Tá está vendo? com a preta e eu estou com a Não, branca, quando o viu, Márcio veio com aquela camiseta, Oi? eu falei, se eu não modelo ganho, novo. Pois se eu não é, ganhasse, eu ia ficar chateado. Ó, chique. É chique Ó, demais. e veste Não, bem. ficou bem representado, hein? Veste Olha, bem. para quem ainda não sabe, né? Essa daí é o kit de camisetas básicas, porque há muitos que acompanham aqui a Canção Nova e gostam dos materiais de evangelização da Canção Nova, mas gostam além da evangelização do material em si, porque é muito bom, é muito gostoso. E o Davi teve essa delicadeza de fazer essas camisetas básicas, colocando sobre o peito, na mesma cor da camiseta, o sinal da cruz, né? O sinal do cristão, o sinal da salvação, o sinal da nossa bênção. Diz o Apocalipse que nos fins dos tempos, aqueles que estiverem marcados com esse sinal não serão tocados pelo mal, pela morte, pela destruição. E é por isso que nós amamos tanto o sinal da Santa Cruz. E aí a Patrícia hoje, olha lá que elegante, não é? Com o seu blazer e por baixo a camiseta básica na cor branca, o Sapo ali com a cor preta. E amanhã vem com a branca. Ó, muito bem, Sapo. E o kit é vendido justamente as duas. Então tem na versão t-shirt, né? Que às vezes a pessoa fala assim, masculina. Não é. O t-shirt é um corte que fica bem para homens e mulheres. Ele é um corte mais reto. Era como as camisetas eram antes. Antes não tinha baby look, né? Antes era t-shirt para todo mundo. E as mulheres escolhiam no tamanho delas, né? E os homens escolhiam um pouquinho maior. Mas aqui na Canção Nova tem o modelo t-shirt, que é o que o Sapo está usando, e a baby look, que a Patrícia está usando. Isso mesmo, eu estou usando a G, viu, gente? Que eu gosto dela mais soltinha. Soltinha, né? Eu gosto assim. Mas vai lá, loja.cançãonova.com e garante também lá o seu kit. E ao mesmo tempo, ó, que você vai estar muito elegante, tanto você homem quanto você mulher, para presentear também. Você estará ajudando o projeto da M Almas, tá bom? Desde já, muito obrigada. Mas ela também está aqui hoje com seu verde bonito, ó, combinando com a natureza aqui da chácara. Essa natureza linda da Chácara de Santa Cruz. Val, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que dia maravilhoso o Senhor preparou para nós. Dia da divina providência. Nós nos confiamos aos cuidados de Deus. Nos entregamos às mãos de Deus na certeza de que Ele cuida de nós. Respira fundo. Põe fé no nosso Senhor Jesus Cristo e tenha certeza, Deus cuida de nós. Então, nesse dia da Divina Providência, nesta quarta-feira abençoada, a gente já começa o dia sorrindo para a vida. Tô com uma bancada adocicada hoje. Enquanto eu vou mencionando aqui as participações, você podia aproveitar e dar aquele oizinho pra gente, hein? O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Sorrindo para a vida, @cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você participar aqui conosco, tá bom? Estou te esperando. Lá no Instagram já tem fotinha, Gil? Tá chegando, a fotinha tá chegando. Então você já aguenta aí, porque é o @sorrindo pra vida CN. Então a gente já vai ter fotinho ali para você curtir, compartilhar. Faz uma selfie. Tá acompanhando o programa ao vivo? Faz aquela selfie bacana e já manda aqui pra gente. Posta no Instagram, quem tem Instagram, e já vai marcando a gente ali no Instagram. Combinado assim? A Gil já me deu um sinal de ok, fotinho tá postada, mas você já pode fazer selfie aí em frente à sua televisão, é bom que você mostre o seu ambiente de trabalho. Me comprometo, se der tempo, no final do programa, eu mostro pra vocês, tá bom? Se você mostrar tudo aí, me passa a sua xícara. Ai, sim. Hoje a xícara de café vai pro aniversariante, gente. Porque quando eu cheguei, entre tantas coisas que o Cris poderia pedir, me comprometi com a oração, obviamente, ele disse, eu quero café. Enche pra você, Cris? Como é que você gosta? Na minha proporção? Na minha proporção, Patrícia. Vamos lá. Então, para o Cris, aniversariante do dia de hoje, para todos os aniversariantes. Daqui, Márcio, faz a gentileza. Muito obrigada. Aqui, com todo carinho, para o nosso aniversariante do dia. É o Cris. Cris, receba com todo amor e carinho o café de hoje, tá bom? Divido com você o nosso café. Ai, ganhei outro, obrigada. Deus lhe pague.
E você que está aí do outro lado, que está acompanhando ao vivo, já vai tomando seu cafezinho conosco também. Hoje nos acompanha o café, gente. Quem quiser, esse aqui é para dividir. Padre Adriano Zandoná, padre, sua bênção, um abraço. Foi lá na minha sala, lá no escritório da Obra de Maria, e deixou este chocolate. Tô fazendo muita propaganda, né? Deixa eu virar assim. Mas não tem no Brasil, Patrícia. Então... Esse aqui veio da Bélgica. E eu quero abraçar com todo carinho o Rafael e a Laurence. Eles são brasileiros, mas residem há muito tempo na Bélgica. Com muito carinho, deixaram essa gentileza aqui para a bancada do Sorrindo para a Vida. Disseram ao padre que acompanha o programa todos os dias. Por causa do meu aniversário, ganhei uma barra especial. Obrigada, meus queridos. O padre brincou comigo assim: Val, eles acompanham o Sorrindo para a Vida há tantos anos que ele falou assim: tem histórias sobre você que eu soube mais por eles do que convivendo com você. É sinal de que nós somos família mesmo, a família se estende. E são laços espirituais. Inclusive, Patrícia, a gente aprendeu isso com o Padre Jonas, não é? Os laços espirituais, eles são mais fortes, inclusive, que os carnais. Quando, de fato, a fraternidade se estabelece. Então, que bom saber, meus irmãos, Rafael, Lourenço, quem é da Bélgica, eu espero que eles estejam acompanhando, mas, por favor, transmitam o meu carinho, o meu abraço, porque é assim que a gente vai fazendo essa amizade tão linda, tão forte, que ultrapassa os veículos de comunicação e a gente se une na Eucaristia, se une em Cristo. Esse aqui eu vou dividir no final do programa, que se dividir agora faz muita bagunça. Ô Cris, mas dá um close aqui. Eu tô pedindo pro Cris, mas não sei, diretor, acho que funciona na câmera 2 mesmo. Olha esses docinhos personalizados! Que alegria! Sorrindo pra vida, minha gente! Isso aqui é uma verdadeira obra de arte. A marca do programa, explico para quem está pelo rádio, é a logo, a marca do programa impressa no doce. Gente, eu fiquei encantada. Me parece que é chocolate, viu, Patrícia? Olha só, tem para todo mundo. Deixa eu pegar o bilhetinho aqui, que foi a Sabrina que, com todo amor e carinho, deixou lá no santuário. Sabrina, não sei como é que você fez, minha filha, mas quando eu cheguei na minha casa ontem, depois das 20 horas, já estava lá sobre a mesa me aguardando. Ela diz assim: me chamo Sabrina, sou de Piracicaba e estamos vivendo uma grande bênção e muitos milagres, graças a Deus e graças à Canção Nova. Vim pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, perdão. Agora eu estou com 42 anos, voltando a esta obra de evangelização. Retomei a acompanhar, a assistir a Canção Nova durante a pandemia. E meu filho experimentou uma grande graça através de uma Santa Missa presidida pelo Padre Adriano Zandoná. Foi um verdadeiro milagre. Foi uma bênção de Deus para nós e para o nosso filho. Meu filho faz 6 anos e no começo eu comecei a fazer esses doces por hobby, mas com muito amor. E aí, né, gente, as encomendas foram chegando, porque vocês perceberam que é muito dom, muita arte aqui nesses doces. E ela falou: agora eu faço para vender e estou trazendo para vocês da Canção Nova. Deus abençoe a todos vocês, amamos vocês, vocês são muito importantes na minha vida. É a Sabrina, o arroba dela é @Sabrina Doce Encanto. Um abraço, viu, Sabrina? Muitíssimo obrigada por adoçar a nossa vida. Tem mais um recadinho aqui, depois eu entrego para as pessoas respectivas, tem para a Paula, eu vou deixar, tem aqui. Márcio, eu já entrego agora, Márcio. Olha, nós recebemos esse texto com todo amor e carinho. Ela diz assim: oi, Val, é com muita alegria que eu vim na Canção Nova para entregar este presente. Falei com você no Instagram. Me chamo Grace e sou de Itabaiana, no Sergipe. Sou grata a Deus pelo Sorrindo para a Vida, que tem me ajudado com muitas lutas diárias. Me ajude e tem me ajudado e Deus segue me ajudando. Um grande abraço para você. É um terço, né, Márcio? É um terço. Que ela fez, um terço que é uma obra de... Muito bonito, artesanal, feito com muito capricho. Vou mostrar aqui. Cada um veio de uma cor, né? Não é? Ela tem inclusive essa delicadeza. Esse aqui, o meu, é o pretinho. Olha que bonito. Tem o lilás que ficou o da Paula, o meu transparente. Para cada um atrás, olha. Muito obrigado, querida. Que Deus te abençoe. Vou ler com todo carinho, vai ficar num lugar muito especial. Pode deixar.
Maravilha! E assim, repito mais uma vez para você participar conosco e faça um reforço. Patrícia mencionou no início do programa, estamos às portas do Hosana Brasil. Eu posso até dizer que a gente começa hoje à noite com a missa do Clube da Evangelização, né, minha gente? Então, você que vem para a Canção Nova, é tão bom quando a gente encontra o pessoal aqui do Vale, que vem passar o dia conosco, que vem rezar com a gente, venha celebrar as vitórias de Deus, venha entregar o novo ano já na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, hoje, logo cedinho, eu recebi um recadinho da Juliana, a nossa maestra ou maestrina, não é? Que estará regendo o coral Canção Nova. Amanhã tem cantata. Hoje cedinho ela diz, Val, não esquece de convidar todo mundo para a cantata, porque já a partir de amanhã à noite nós teremos grandes shows celebrativos e a gente começa então uma grande noite de louvor com a cantata de Natal. Então você aqui da região também é convidado para vir rezar, o repertório está belíssimo e você não pode perder, tá bom? Nós estamos aguardando você. Isso mesmo. E a Val já traz o testemunho, mas eu quero lembrar que sexta-feira, dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós recordamos também a Páscoa do nosso Pai Fundador. Então, terão missas aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, né? Para rezarmos, né, pela alma do nosso querido Padre Jonas Abib e louvando a Deus por todo o legado que ele deixou, que é a Canção Nova. Então, você que queira participar, as missas serão nos seguintes horários: às 7 da manhã, ao meio-dia e às 18h30. Venha, né, junto conosco agradecer a Deus por essa vida maravilhosa que trouxe tantos frutos para nós. O sim do Padre Jonas é que gerou a Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de comunicação, esses acampamentos de oração, todos os eventos que evangelizam. Então, nosso coração se enche de gratidão a cada dia, a cada ano, também pela vida que foi e o legado que deixou nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tá bom? E você que não possa vir, acompanhe, né? Pela TV Canção Nova também. Val, agora sim a gente tem o testemunho? Temos sim, quero agradecer a tantas pessoas que seguem amando a Deus e testemunhando esse amor de Deus em suas vidas, aqui partilhando conosco. Repito, sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail para você participar com a gente. Gostaria de deixar já um abraço para o Edevaldo Lourenço, que já deixou a contribuição dele para o mês de dezembro. Muitíssimo obrigada, Edevaldo, Deus lhe pague. Eu recebi aqui também do Júlio Andrade o Pix Primícia, gente, já que os neossacerdotes estão nas primícias, as primeiras missas. Então ele disse assim, Val, como não ajudar esta obra de evangelização? E já deixou aqui todo o recadinho dele, né? Muitíssimo obrigada, viu, Júlio, pela sua ajuda. O Fernando Bueno também, viu? Ele falou, olha, estou mandando o Pix para ajudar a Canção Nova, como o Luiz Alves. Nossa, os homens, viu, Patrícia? Puxaram a fila hoje da doação, hein? Vocês estão demais! Um abraço a todos vocês, muitíssimo obrigada. Finalzinho do programa eu menciono mais alguns, mas aqui eu quero já trazer testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. E eu louvo a Deus pela vida da Isabel Cristina. Ela diz assim, Val, meu testemunho é Medalha das Duas Cruzes, São José e o meu casamento. Bom dia para todos da bancada, a paz do Senhor. Quero agradecer a todos vocês por fazerem parte desse momento maravilhoso de nossas vidas. Sábado, dia 6 de dezembro, realizei o meu sonho de me casar na igreja. Quero agradecer ao Márcio, pois foi através da Medalha das Duas Cruzes e muita oração que meu esposo disse sim. Tenho aqui que também dizer que eu pedi a São José, através da carta que a Dani Miranda nos orienta a fazer. Rezei com ela e aprendi no texto da misericórdia. 17 anos de união, 8 anos de casado no civil, mas eu não era completa. Mas aprendi com você, Márcio, a jamais desistir. E graças a Deus eu alcancei a graça. E sou grata a todos da Canção Nova por nos evangelizar. E hoje meu esposo não consegue ficar sem a Medalha das Duas Cruzes, sem esquecer o quanto é maravilhoso o caminho do Senhor. Meus filhos também têm a medalha e fez toda a diferença na vida deles. Obrigada a todos.
E ela disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então, Gente, me permita só... Desculpa, Márcio. Eu só queria mostrar, entre tantas fotos que ela mandou pra gente, mas quero mostrar pelo menos essa, que é o momento da comunhão, gente. que bonito, hein? Que bonito. Casal recebendo o corpo e o sangue de Há Cristo. quanto tempo esperado. Não é verdade? Que maravilha de uma graça alcançada. Então, eu quero aproveitar o testemunho dela para dizer para você algo que está aqui, ó. No nosso itinerário quaresmal, eu tenho dito para você que a nossa quaresma de 2026 vai ser diferente e vai ser muito diferente. Por isso, adquira o seu livro na presença do Senhor, né? Na presença do Deus vivo. Está aqui a capa para você dar uma olhadinha. Porque esse livro vai ser para você um companheiro nessa jornada. Vai ser um amigo gentil, mas firme, de braço forte, para te ajudar em muitas coisas que você está enfrentando. Porque a quaresma é da igreja para todos nós, porque todos nós, sem exceção, temos situações que precisamos levar diante de Deus num tempo forte. Quaresma é um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de grandes milagres na nossa vida. Talvez dos maiores milagres que nós precisamos. Porque é onde Deus põe a mão para retirar tudo aquilo que está nos afastando do céu, do próprio Senhor, da nossa salvação, não é? Então é o livro Na Presença do Deus Vivo. E ela disse que aprendeu aqui no Sorrindo para a Vida a nunca desistir. Então escute aqui, olha. Há muita coisa boa que deixa de acontecer em nossa vida e não é por motivo de termos falhado. Repito. Há muita coisa boa que deixa de acontecer na nossa vida e não é por motivo de termos falhado, e sim porque não nos conformamos por termos fraquejado e fracassado. A gente não se conforma de ter fraquejado e fracassado. Então, fazemos pirraça e não saímos do lugar. Você caiu? Então levante-se agora, com mais coragem. Só mesmo o orgulhoso para não perceber que todos os seus erros, quando procura corrigi-los, os seus erros o ajudam a conhecer suas limitações e a melhorar. Poucas coisas nos tornam tão humanos quanto a humildade de reconhecer as próprias fraquezas. Por esse motivo, Deus exige a humildade de nós. Como é que é? Poucas coisas nos tornam tão humanos, nos fazem gente, quanto a humildade. A humildade de reconhecer as próprias fraquezas. Por esse motivo, Deus exige de nós a humildade de reconhecer as próprias fraquezas. Ele sabe que quando... A isso eu quero que você preste muita atenção, todos nós aqui, tá bom? Ele sabe que quando escondemos o mal em cantos sombrios de nossa alma, isso nos fere mortalmente e nos deixa doentes. Você sabia disso? O pecado que pensamos esconder de Deus quebra as nossas forças e vai nos deprimindo. Mas no arrependimento encontra-se a cura, porque não há pecado tão grande que Ele não possa apagar. Basta que haja verdadeira dor e mudança de vida. Daí o caminho se abre. Você está entendendo, meu irmão? O caminho se abre. Se você aceitar ser perdoado, vai começar de novo a ter liberdade, vai se renovar, também vai ter felicidade. E tudo isso começa quando a gente tem a coragem de se colocar na presença do Deus vivo. Então nós vimos no testemunho o que acontece quando nós temos coragem de levar os nossos impossíveis diante de Deus. Então vamos fazer juntos essa jornada. Já fica aqui a dica, e eu estava preparando essa dica, Patrícia, Sim. porque olha,
com a Super Live, nós vamos ter aí, ó, frete grátis, Sim, tá certo? gente, olha. Frete grátis na Super Live, com condições, é claro, por todo o nosso país. Então, os sócios do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Nordeste, frete grátis nas compras a partir de R$ 29,00. Se o que você adquiriu atingiu o valor de R$ 29,00 ou passou, frete é grátis, Canção Nova vai pagar o frete para você. E quem não é sócio, Márcio? A partir de R$ 39,00, se adquiriu algo no valor de R$ 39,00 ou mais, a Canção Nova vai te dar o frete. E a região norte que você aí não citou? Como a região norte é um pouquinho mais longe, e quem está pagando é a Canção Nova, está pagando seu frete, então é mais caro para a Canção Nova. Então, nas compras a partir de R$ 39,00 para os sócios, você ganha o frete. E quem não é sócio e mora na região norte, qualquer compra de R$ 49,00 para cima, você está ganhando o frete também. E eu sei que tem muita gente ansiosa, já desejando aí o livro Na Presença do Deus Vivo, inclusive gente de fora do país, entrando em contato e perguntando como é que eu faço para poder receber o meu. Tem em língua espanhola também, né? Vai chegar aqui para nós, não é? Então, para você ver, é um privilégio para a gente que está aqui no Brasil, ter acesso tão fácil agora, você ganhando frete, hein? Vamos lá, loja.cançãonova.com, já faça aí, já escolha, né, os seus produtos de evangelização, meu querido e minha querida, e que você possa mesmo se revestir da fé através desses produtos que evangelizam. Agora eu quero trazer a frase do dia para você, do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Combatemos o pecado, amamos o pecador. Muita misericórdia o Senhor nos pede, não é? Combatemos o pecado, amamos o pecador. E com essa canção nós vamos já regando o nosso coração para a palavra de Deus. Isso mesmo. Vamos pedir ao Espírito Santo agora que possa vir em nosso auxílio nesta manhã. E como a Patrícia disse, preparando o nosso coração para que a palavra de Deus seja semeada e semeada possa gerar frutos em nós. Clamemos juntos, meus irmãos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Pede mais uma vez, Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eclesiástico, capítulo 34, versículos, eu tinha dito do 10 ao 20, mas vamos pegar do 9, tá bom? Só um versículozinho a mais. Do 9 ao 20, assim nos diz a palavra de Deus.
Quem viajou aprendeu muitas coisas. Quem muito experimentou falará com conhecimento. Quem não passou por provações, pouco sabe. Aquele que viajou, porém, tem grande habilidade. Viajando, vi muitas coisas, compreendi muitos assuntos, algumas vezes estive em perigo de morte, mas fui salvo graças a estas convicções. E aqui ele vai dizer quais são as convicções, olha lá. O espírito dos que temem o Senhor viverá, e sob o seu olhar será abençoado. A esperança deles está em quem o salva, e os olhos de Deus estão naqueles que o amam. Quem teme o Senhor não tem medo de nada, e não se apavora, porque Deus é a sua esperança. Feliz aquele que teme o Senhor. Para quem volta a Ele os olhos? E quem é a sua fortaleza? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, protetor poderoso e esteio forte, abrigo contra o calor e sombra ao meio-dia, defesa no tropeço e auxílio na queda, elevando a alma e iluminando os olhos, dando saúde, vida e bênção. Só o Senhor é para os que nele esperam, os que caminham na verdade e na justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ô, palavra bendita, hein? Que bênção, que bênção. Por isso, algumas coisas importantes antes de a gente mergulhar nesta palavra. Primeira delas, eu sei que muitos irmãos evangélicos nos acompanham. Meu querido irmão, ouça esta palavra e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Como que uma palavra dessa não tem inspiração? Como que uma palavra dessa não é palavra de Deus? Eu te digo isso porque na Bíblia evangélica não tem o livro do Eclesiástico, para o prejuízo dos nossos irmãos evangélicos. Então, tenha uma Bíblia católica com você, porque você nesses livros terá instruções inspiradas da parte de Deus. Não é? Por que, Márcio, não está ali na Bíblia evangélica esse texto? Simplesmente por uma questão de seleção, e um dos motivos é que alguns livros foram admitidos pelos judeus entre os canônicos, e Lutero adotou os mesmos critérios. Mas veja, não se tratava de ser inspirado ou não ser inspirado. Tinha livro que não foi admitido, apesar de toda inspiração, porque não foi escrito originalmente em hebraico. Uma coisa vai deixar de ter inspiração de Deus. Agora eu não estou falando da Bíblia. Tem muito livro inspirado, que o Senhor inspirou no coração de quem o escreveu. Será que Deus ele sofre os limites da língua? Né? Agora, você viu o que diz esta palavra? Essa palavra é uma bênção. Então, pode ter lá a Bíblia que você usa, mas tem uma Bíblia católica. Não é? Eu tenho, por exemplo, a Bíblia TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, que judeus, juntamente com evangélicos e católicos, grandes estudiosos da palavra de Deus, das três confissões, não é? E se empenharam para a tradução mais exímia, mais próxima do original, não é? Porque cada vez que se muda para uma outra língua há o desafio, porque os termos não são os mesmos. Então, naquela lá tem a colaboração dos católicos, mas tem a colaboração dos teólogos evangélicos, e tem a colaboração dos teólogos judeus, não é?
Então, olha que maravilha, tenha uma com você. E essa palavra diz assim: quem viajou aprendeu muitas coisas, quem muito experimentou falará com conhecimento. Quem não passou por provações, pouco sabe. Por que esta palavra está falando de viagens? E aqui eu também quero compartilhar com você uma coisa que eu tenho aprendido. Porque a gente tem que aprender com os povos antigos. A gente tem que aprender com os mais velhos a sabedoria. Não é? Tem muita gente que usou a muita idade para aprender porcaria. Não é? Mas tem muita gente que utilizou os muitos anos de vida para acumular a sabedoria. Inteligente, esperto e inspirado por Deus é aquele que procura ouvir os sábios, aquele que procura se instruir. E entre esses povos antigos que buscam sabedoria, está o povo de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os judeus. E os judeus são famosos no mundo inteiro por serem bons negociantes, por terem dinheiro, por serem prósperos, por serem ricos. Agora, olha o que é interessante. O bom judeu, ele diz que tem duas coisas nas quais você deve gastar o seu dinheiro. Duas. Fora ali o seu sustento, né? Porque tem coisas que você precisa. Você precisa de saúde, você tem que gastar com o médico, não adianta, né? Você tem que gastar com o médico, muitas vezes vai ter que gastar com remédio, você vai ter que gastar cuidando da sua saúde, vai ter que pagar lá um lugar onde você vai fazer os seus treinos, os seus acompanhamentos. Você precisa se alimentar, você vai gastar com comida, são coisas óbvias, não é? Você precisa se vestir, você precisa ter um lugar para morar. Não estamos falando destas coisas que são necessidades que todos temos. Quando você sacia as suas necessidades, aquele dinheiro que está ali, no que você deve gastá-lo? Os sábios dizem que em duas coisas. Primeiro, na sua formação, você precisa aprender a investir em você mesmo, porque esse é o único investimento que você não perde. Um carro que você compra, você vai perder, porque ele vai estragar, ele vai deteriorar, e mais cedo ou mais tarde você vai ter que se livrar dele. A casa que você compra, pode ser que numa hora ela não te caiba mais. Talvez seja muito pequena, sua família cresceu, você tem que trocar, não é? Talvez ela se torne muito grande, porque quando você comprou, estava a sua família toda com você, agora é só você e a sua esposa, ou você ficou viúva, e você já não dá conta de uma casa tão grande. Isso você vai ter que se livrar, não é? Então, esses investimentos, eles são investimentos frágeis, passageiros, e que você perde. O que você se torna, você não perde. Então, você tem que aprender a investir em você, nos seus estudos, no seu preparo, na melhoria das suas habilidades. Marções é uma excelente cozinheira. Sério, você já imaginou se você fizer um curso, então, com alguém que tem mais experiência que você? Você já imaginou, você que já é tão boa cozinheira, se tiver alguém para provar, experimentar e descobrir naquilo que você faz de tão maravilhoso, quais são os pontos fracos, porque às vezes são pouquinhas coisas para você corrigir. Você que diz, olha, eu precisaria trabalhar, mas hoje eu não tenho condições de sair de casa. Você já imaginou se você desenvolvesse uma habilidade na qual você pudesse trabalhar a partir da sua própria casa? Porque hoje, com os computadores, com a internet, você consegue trabalhar para uma pessoa do outro lado do mundo sem sair da sua casa, sem sair do seu país. Como é que você faz isso? Estudando, se preparando, lendo. Se você não for cego, não tem desculpa para você não ler. Ah, eu tenho dificuldade. Mas, gente, na vida a gente tem dificuldade em tudo, gente. Até se você, quando você ficar mais velho, se você ficar só sentado no sofá, assistindo televisão, jogando conversa fora, curtindo a doença, até para agachar você vai ter dificuldade. Até para uma coisa básica você vai ter dificuldade. E como é que você vence a dificuldade?
sempre do mesmo jeito, fazendo aquilo que é difícil, se esforçando, pagando o preço da dor no começo, mas depois que você se fortalecer, aquilo vai ser para você como se não fosse, vai ser tão tranquilo. Ler também é assim. Ler também é assim. E eu não estou falando de você ficar naquelas leituras rapidinhas de internet, não, sabe? Que aquilo ali não educa a mente, aquilo traz tanto dano para a gente. Aquilo está desconfigurando a nossa mente. Estou falando de você parar um momento, de você pôr um livro sobre a mesa, a palavra de Deus sobre a mesa, e você gastar ali, mesmo que seja uns 10 minutinhos. Mas 10 minutinhos é tão pouco. Seja fiel, e no final do ano, os seus 10 minutinhos terão se transformado em 3.650 minutos. Você tem ideia do que é isso? Olha quanta coisa você aprendeu nesse tempo. Tem gente que diz que se você estudar todos os dias 15 minutos, você aprende qualquer língua e se torna fluente em qualquer língua. 15 minutos. Então, uma das coisas nas quais a gente precisa investir é no estudo, dizem os sábios. E qual é a outra, Márcio? É em viajar. Em sair do lugar onde você está. Em conhecer outros povos, em conhecer outras culturas, em conhecer outras famílias. Não é? Quando eu falo aqui tantas vezes, né, a gente cita as viagens, a gente fala das peregrinações que a gente tem feito, porque eu fui me encantando, gente. Até no começo, quando muitos aqui na Canção Nova viajavam, faziam essas peregrinações, eu não as fazia, porque eu já tinha bastante trabalho, muitas viagens aqui no próprio país. Só que depois que eu fui percebendo que tem um tipo de conhecimento que só os livros não te dão, eu fui entendendo. Vou te dar um exemplo desse tipo de conhecimento. Numa das vezes que eu fui à Terra Santa, a gente estendeu o passo um pouquinho e foi ao Monte Sinai, André, lá no Egito. O Monte Sinai foi onde Deus se manifestou para Moisés, onde foi entregue as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Já ouviu falar nos 10 mandamentos da lei de Deus? Os 10 mandamentos que a gente aprende na catequese. Deus o entregou a Moisés naquele monte que é o Monte Sinai. E quando nós fomos avançando, porque foram quase 6 horas de viagem de ônibus, pelo meio do deserto, a gente passando pela fortaleza do Saladino, pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo Mar Vermelho. Eu nunca imaginava que fosse daquele jeito. Por mais que você visse foto, por mais que você lesse na Bíblia, não é a mesma coisa, não é. E quando a gente chegou lá, junto do Monte Sinai, eu juro para você que se alguém tivesse me desmaiado aqui no Brasil e me levado para lá e me soltado no ponto em que eu estava, eu ia jurar que eu não estava no planeta Terra. Porque parece um outro planeta de tão diferente que é. Não tem nada. É deserto de pedra para todos os lados, montanhas e montanhas de pedra a perder de vista. Você não vê nada além disso em lugar nenhum. Aí ali eles me falaram, sabe, sobre os perigos do deserto que a gente não conhece. Você sabia, Patrícia, que no deserto chove de lado? Nunca ouviu falar? Eu também não tinha ouvido falar. A chuva que vem de lado. Como assim? Porque são bacias de pedra por todo o lugar, gigantescas. E no deserto não chove. Mas de repente vem uma enxurrada dos lugares de degelo e pegam a pessoa de surpresa e muita gente morre afogado no deserto, quando não tem conhecimento. Como é que se vive naquele lugar se não chove? Chove 1 ou 2 vezes por ano. E aquela gente consegue guardar aquela água em cisternas por todo este tempo. E aí eu vi aquelas pessoas vestidas do mesmo jeito
que os antigos, de 2000 anos atrás, nosso Senhor e os seus discípulos vestiam o mesmo traje, a mesma roupa. Qual o transporte? Camelo e burro, jumentinho, igual conta na Bíblia. Você não viu carros ali no deserto? Não tem como. Tem carro para chegar até lá onde a gente estava, mas para andar no meio daquelas pedras é impossível. Como é que se anda ali? Camelo, jumentinho. Não tem shopping, não tem loja, não tem nada. E tem tanto espaço que o hotel não é para cima, o hotel é para o lado, porque tem tanto espaço que não tem, porque tem escada. Vamos preencher isso aqui. Cada um fica lá num quarto que é quase como uma casinha, é uma delícia. E aí eu peguei o meu guia, que se chamava Sala, e ele falava um pouquinho de francês, e aí eu fui com o meu francês ruinzinho, conversando com ele, perguntando para ele: mas você nunca pensou em sair daqui? Ele ficou ofendido com a minha pergunta. Ele disse para mim assim: como é que eu vou viver sem o deserto? O olho dele marejou de lágrima. Ele disse: eu não tenho vida fora daqui, isso aqui é o meu lar, isso aqui é a minha casa. Aí o dia sagrado para eles, porque ele era muçulmano, é a sexta-feira, é o dia santo, nesse dia não se trabalha. E eu perguntava: o que vocês fazem nesse dia que vocês, que é como se fosse nosso domingo? Aí ele: a gente acorda, a família inteira acorda às 4 da manhã e nós vamos fazer piquenique no deserto onde eles já moram. Aí eu falei: o que vocês tomar um chá beduíno, que é um chá ruim pra caramba, que eles já tomam todo dia. Entende? Mas essa é a vida deles, sabe? E aí você vai perguntando, e você vai conhecendo, e você vai descobrindo que existe uma outra maneira de viver tão diferente da nossa, que não está nos livros, que não está nos filmes. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, olha: quem viajou aprendeu muitas coisas. Quem muito experimentou falará com conhecimento. Mas quem não passou por provações, pouco sabe. Aquele que viajou, porém, tem grande habilidade, porque viajar significa você sair do seu lugar, significa você ter pernas para andar, significa você não se acomodar e ir ao encontro de uma vida que Deus tem para você, porque a gente faz da nossa casa esconderijo muitas vezes, onde a gente foge da vida, dos perigos e também das pessoas e das oportunidades. Fugindo dos perigos que ameaçam a nossa vida, a gente também muitas vezes foge da vida. E aí a tradução da Bíblia Ave Maria fala de uma maneira um pouquinho diferente. Ela diz assim, ó: o que é que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe. Mas o que passou por muitas dificuldades, desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado, abundará em sagacidade. Olha aqui, ó. O que é que sabe uma pessoa que não foi tentada? Sabe nada. Mas o que foi enganado, você já foi enganado? Já mentiram para você? Já te chamando de amigo, fizeram algo diferente do que as palavras apontavam? Então, essa palavra aqui cabe para você. O que foi enganado abundará em sagacidade. Aí ele diz: vi muitas coisas em minhas viagens. Olha lá. Muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Mas fui libertado. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado, quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. Os olhos do ser humano temente a Deus estão postos em Deus, e os olhos de Deus estão postos naqueles que o amam.
Quem confia no Senhor, olha para o Senhor. E o Senhor olha para aqueles que o amam. Diz a palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma do que teme ao Senhor, feliz aquele que teme ao Senhor. Olha, a palavra de Deus, ela é linda, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela é verdadeira. E diz a Sagrada Escritura que aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça. Entenda isso, guarde isso no seu coração, escreva num papel. Tem muitas mulheres que gostam de deixar um recadinho no espelho com batom, né? Escreva lá no seu espelho com batom. Escreva o que mais? Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça. Por quê? Porque Deus o avisa e Deus o protege. As coisas chegam. Patrícia falava para nós, né, sobre as dificuldades, muitas vezes, que a gente enfrentou, ela falando do Osana Brasil, que a gente vem celebrar as vitórias de Deus, porque são muitas coisas difíceis que a gente enfrenta na vida, e um ano é cheio delas, mas também quantas vitórias. Então, quem é de Deus, passa sim por essas situações difíceis, mas quem está no temor do Senhor, quem tem o seu coração em comunhão com Deus, não é surpreendido por nenhuma desgraça. Ela pode até chegar, mas primeiro Deus o avisa. E segundo, o Senhor o protege. É por essa razão que quem teme o Senhor não tem medo de nada. Quem teme o Senhor não apavora, mesmo quando o perigo chegou, mesmo quando a ameaça está ali, mesmo quando as vozes se levantam contra esta pessoa, mesmo contra todo tipo de mal, promete se abater contra ela. Podem vir todos os males, mas quem teme o Senhor, quem tem Deus, não se apavora. Quem tem Deus não tem medo de nada. Não é porque o perigo não seja real, não é porque essas coisas não nos incomodem, mas porque nós temos conosco aquele que é maior do que todas essas coisas. O filho que ama o pai e sabe que o pai o ama, não tem medo de nada se o seu pai está do seu lado. Às vezes o pai é até um fraquinho, né? Se você fala para uma criancinha de 3, 4 aninhos, não vai ali não, porque o leão vai te pegar. Aí ela diz, eu não tenho medo, porque o meu pai está comigo. O pai pode estar tremendo de medo, mas ela está segura, porque o pai está com ela, não é? Mas e quando o seu pai tudo pode? Quando não há nada, nem ninguém, com autoridade, sabedoria, força e poder, acima desse seu pai. Por que eu temerei? Por que você temerá? Por que nós temeremos? Se nós confiamos em Deus e sabemos que nós somos amados por Deus. Quem ama a Deus não tem medo do demônio, gente. Quem ama a Deus não tem medo de nenhuma das obras de Satanás, porque Deus o protegerá nas horas difíceis e o livrará de todo mal. Mas o Senhor nos deixa lutar, porque é na luta que nós nos fortalecemos. Você viu aqui a palavra dizendo? O que é que sabe uma pessoa que não foi tentada? Mas o que foi enganado abunda em sabedoria, em esperteza, em sagacidade. Onde é que ele aprendeu isso? Na luta, quando o enganaram. O Senhor nos permite as lutas, mas Ele nos protege quando o limite é extrapolado, quando as horas mais difíceis chegam, e Ele nos livra de todo mal. Deus protegerá você. Tenha confiança. Você ama a Deus? Você quer amar a Deus? Porque querer amar a Deus já é amá-lo. Sabia? Mas eu não sei se eu amo a Deus, mas eu quero amar a Deus. Querer amar a Deus já é amá-lo.
Você pode crescer nesse amor, mas já é amá-lo. Você respeita a Deus. Você tem no seu coração o temor de Deus. Você deseja que a presença de Deus te acompanhe em tudo que você faz. Então não tenha medo. Confie no Senhor, porque o Senhor te protegerá e não importa a situação, Ele mesmo te livrará. Pode ser que Ele não te livre do jeito que você está pensando, porque às vezes a gente pensa que Deus ele vai nos livrar mudando as circunstâncias em que a gente está. E às vezes Deus te livra tirando dessas circunstâncias. O que importa é fazer o que te mostra o Senhor, é ir com Ele. Por ora, Deus vai curar aquela situação doente. Por ora, em outras vezes, Deus vai te tirar daquela situação doente. Vai te levar para outro lugar. O que importa é você se deixar guiar pelo Senhor e aceitar o livramento conforme Deus te dá. Às vezes o Senhor cura um relacionamento que não está bom. E às vezes o Senhor te leva para um outro relacionamento. Por vezes Deus amadurece a amizade na qual você está. Por outras vezes o Senhor abre os seus olhos para ver que aquilo nunca foi amizade e te leva ao encontro de uma amizade verdadeira. O pior que a gente pode fazer é, como eu li ali no livro para você, é fazer pirraça e dizer, não, é isso que eu quero, porque eu quero, e aqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Quando a gente faz isso, Deus permite. Já que você não quer, você quer ficar, eu quero te livrar, eu quero te dar algo melhor, eu quero te levar ao encontro de algo maior. Mas você não quer? Eu estou te dizendo, vem, mas você não confia. Então eu só posso permitir que você experimente o que você está desejando. E é a hora que muitas pessoas se angustiam, entram em desespero e dizem o que foi que aconteceu, por que a minha vida está assim. A nossa vida, ela estraga quando nós recalcitramos contra a vontade de Deus. Porque se a gente deixar o Senhor nos conduzir, Ele nos conduzirá em meio à sua proteção, de livramento em livramento, até o êxito final que termina com os nossos dias aqui nessa terra. E às vezes o nosso êxito primeiro será na cruz. Não termina ali. Mas para muitos é a vitória da cruz. Porque quem enfrentou a cruz e viveu a cruz com paciência é um vitorioso. Olha, depois da cruz, gente, a ressurreição foi obra do Pai. Mas na cruz foi obra do Filho. Até onde foi a vitória de Jesus? A vitória de Jesus foi pegar uma carne igual a nossa, ferida igual a nossa, com todas as fraquezas que nós carregamos, passível de tentação igual a nossa, e cumprir uma vontade divina com uma vontade humana. Jesus obedeceu a uma vontade de Deus, divina, com uma vontade humana, porque Ele não se valeu da sua divindade para viver a sua vida terrena. Diga para mim que isso não é vitória. E qual foi o prêmio dessa vitória? Ressurreição. O Pai o despertou da morte. Então, entenda que o Senhor te conduzirá um passo de cada vez ao destino da sua vitória maior. Mas não é todo mundo que morre pela cruz. Há muitas pessoas que morreram em momentos alegres, felizes, tiveram muitas lutas no decorrer da vida. Mas o desfecho foi diferente. Então, qual é a melhor maneira de morrer? Crucificado igual ao nosso Senhor Jesus Cristo? Ou abraçado com seus entes queridos e de repente, do nada, você tem uma morte súbita? Nenhuma, nem outra. A melhor maneira de você partir é aquela que é de Deus para a sua vida. E isso você só alcança quando você permite que o Senhor te conduza. Não é?
mas a gente está citando aqui, mas nós não vamos ficar falando sobre o último dia da nossa vida nesse mundo, quando nós temos tantos dias aí para frente para viver. A primeira coisa que a graça de Deus nos faz, quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que a graça de Deus faz conosco é arrancar o medo do nosso coração. Você é uma pessoa medrosa? Você precisa rezar. Não é rezar para afastar a assombração, não. É você rezar para que o Senhor cure o seu coração de todo o medo, porque Deus arranca o medo do nosso coração, pois o medo é uma das armas preferidas da tentação. Com o medo, o diabo te leva para onde ele quer, sabia? O diabo te aterroriza. O diabo te faz fazer coisas que você não faria se você não tivesse com medo. Faz isso, fala isso, combate tal pessoa. Porque do jeito que está, as coisas não vão ficar boas. Olha, ele vai roubar o seu lugar. Ele vai prejudicar você. Ela está mentindo a seu respeito, ela está te sabotando. Essa pessoa vai impedir a sua promoção. Se eu fosse você, agia, faz alguma coisa contra ela. Antes que essa pessoa acabe com você, acabe você primeiro. Não é assim que a tentação faz conosco? Olha, às vezes aparece uma oportunidade maravilhosa de um emprego. E você recusa porque você tem medo. O medo, ele restringe a vida da gente. É com o medo que o maligno desanima as pessoas. Nós não somos da tribo do medo, nós somos da tribo do Espírito Santo. Nós somos da tribo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos daqueles que têm o céu dentro do coração. Nós somos daqueles que não padecem pelo medo, que não se deixam acabrunhar pelo medo, mas que apesar do medo, dão o passo porque confiam no Senhor. O que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada é aquela que perdeu as forças. Essa é uma pessoa desanimada. É aquela pessoa, você se desanimar, é você se perder de si mesmo. Quem é a pessoa desanimada? É aquela que se perdeu de si mesma, que não acredita mais e por isso não vai para frente. Porque quando você não acredita, você não dá o passo. E a pessoa desanimada não se move, ela não tem mais ânimo. A palavra ânimo é a mesma palavra alma. Ela não tem mais aquele sopro interior que coloca ela para frente. Por isso, olha, a gente tem que tratar as coisas pelo nome e pelo nome dado também pela sabedoria antiga da palavra de Deus. Desânimo é falta de fé. Qual que é o problema, Márcio, de uma pessoa ser desanimada? Desânimo é falta de fé, porque a fé é convicção. São Paulo, na carta aos Hebreus, diz que tudo aquilo que a gente faz sem convicção é pecado. Porque a gente faz sem fé, a gente faz desanimado, a gente faz sem confiança, a gente faz de maneira temerária, a gente não sabe se está certo. A gente até acredita que não está e arrisca para ver, mas não é naquele sentido positivo não, sabe? A gente faz sabendo da possibilidade de um erro, de ser contra a vontade de Deus. E se você não tem convicção naquilo que você está fazendo, está pecando. Todo pecado vem pela falta de fé, pela falta de convicção. Desânimo é falta de fé, porque a fé é convicção. Que convicção? A certeza de que Deus virá em nosso auxílio e não falhará. Por que eu não desanimo? Porque o Senhor virá em meu auxílio e não falhará. Como que isso se dará? Não sei, cada situação é uma, cada dia é um. Ele sabe o que eu não sei. Eu vou fazendo o que eu percebo que é a vontade de Deus na minha vida, não faço qualquer coisa. Porque olha, gente, eu devo muito à experiência carismática e à renovação carismática católica. Minha conversão a Deus se deu ali e quanta coisa eu aprendi. E uma das coisas que eu aprendi e nunca deixei de ter diante dos olhos é que nós podemos, numa situação, agir na carne e agir no espírito.
Então não se trata de fazer qualquer coisa, porque fazendo qualquer coisa nós podemos agir na carne. Ah, mas e Deus? Deus permite as decisões que nós tomamos na carne, mas Ele não interrompe as consequências dessas decisões. Qual é a regra? Você tem liberdade. Você pode plantar na carne, você pode plantar no espírito. Essa é a primeira regra. A segunda regra: você colherá o que você plantar. Então, diante de uma decisão que eu preciso tomar, não, eu não quero agir na carne, não, eu quero agir no espírito, porque fazer o que eu desejo na carne, isso é fácil, todos nós já estamos treinados. Olha, o diabo treinou a gente na maldade, todos nós. Todos nós sabemos mentir, todos nós sabemos enganar, todos nós sabemos manipular, todos nós sabemos dar um jeitinho, todos nós, nessa matéria, todos nós estamos treinados. Mas nós estamos treinados também na matéria do Espírito, de buscar ouvir a Deus, de discernir entre duas decisões que você precisa tomar, qual é a melhor, qual é a de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ô, meu amigo, isso é que anima. Isso anima. Quando você toma uma decisão com a sua consciência limpa, boa, dizendo eu fiz porque eu tenho certeza, Deus me confirmou que aquilo é o que Ele quer para mim. Então, eu repouso na confiança de que se Ele me pôs ali, Ele me guardará. E Ele me guiará, porque Ele é o meu Senhor. Então, coragem. Meu irmão, coragem. Deus vai guardar você na tentação. Vai guardar você. Márcio, eu sou fraco, eu tenho medo de desanimar até de Deus. Deus vai guardar você nas tentações e livrará você das desgraças. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido, não é o que diz a palavra de Deus? Diante dos seus olhos. E aqui não está falando só dos inimigos e dos que te combatem, não. Está falando daqueles que estão no seu entorno, um vai cair aqui, outro vai cair, você vai ver o mundo desabar à sua volta. É isso que a palavra está dizendo lá. Mas você não será atingido. Por quê? Porque você se guardou no Senhor. Há um tipo de proteção que só experimenta quem caminha com Deus. Olha, podem dizer o que for, podem dizer, mas não sei, não concordo, não acho que... A vida mostra que é real o que a palavra de Deus nos ensina. Seria bom a gente dizer que é diferente. Aí vai dizer, mas isso não é justo. Nesse mundo de perigos, se uma pessoa sai do seu abrigo, de um lugar seguro, para entrar no meio do inimigo, na área de domínio dele, e ali ela é despedaçada, quando ela estava guardada num ambiente seguro, o que você vai falar? Ela fez por onde? Se Deus é a sua segurança, se Ele é o seu abrigo, se você sabe que existe uma luta espiritual, o que você espera que aconteça quando você sai da proteção divina, porque escolheu viver afastado de Deus, em meio aos piores tipos de pecado? Não, fica firme com teu Senhor, coragem, tenha confiança de que Deus vai guardar você e que Ele vai te livrar das desgraças. Só que para roubar a sua coragem e te arrastar para a tristeza, o inimigo de Deus precisa que você abra uma porta para ele, a porta do medo. Quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, o medo abre um buraco no coração dela, pelo qual entra todo tipo de ideia ruim. E aí, pelo medo, o mal se infiltra. Então, quando você deixa de acreditar em Deus para acreditar nas sugestões dos seus medos, a tentação segura você. Será que o que está infernizando a sua vida não é esse medo que você está carregando? Eu tenho feito esse convite para todos nós fazermos esse retiro, esse itinerário quaresmal na presença do Deus vivo. Porque eu sei muito bem que quando você escuta isso que a gente está dizendo aqui, às vezes vem essa questão,
Mas não é fácil assim a gente se livrar. Por isso que a gente precisa se colocar na presença de Deus e caminhar com a sabedoria e permanecer na presença dEle. Se dê a oportunidade de viver esse caminho, essa trajetória de libertação. Quanto bem isso vai trazer para a sua vida? E já encerrando aqui, veja o que diz a Sagrada Escritura a respeito de quem se une ao Senhor. Você leu com seus olhos. Mesmo em perigo de morte, você será libertado pela graça de Deus. Diz aqui, ó, algumas vezes estive em perigo de morte, mas fui salvo pela graça de Deus. Mesmo em perigo de morte, você será libertado pela graça de Deus. Por isso a pessoa inteligente ama a palavra de Deus e se guia por ela. Se Deus me dá uma palavra, gente, e eu sei que aquela palavra veio dele, eu morro por aquela palavra. E Nosso Senhor é minha testemunha do que eu estou lhe dizendo. Se aquela palavra vem dele, e eu tenho clareza que é ele quem está dando aquela palavra, podem desabar céus e terra. Eu não arredo o pé daquela palavra. O meu desafio é que em muitas situações da vida, Deus ele se cala para a gente também aprender a discernir, a gente tomar as nossas decisões, a gente amadurecer. Mas olha, não tem nada mais animador do que se guiar pela palavra de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque as mãos sobre o seu coração. A pessoa inteligente tem certeza de que o Senhor é quem o protege das pancadas mortais. É o Senhor quem o ampara contra as quedas, que reanima sua alma. É o Senhor quem ilumina a nossa confusão. Diz aqui da saúde, vida e bênção. Você não será destruído, porque Deus te guardará. Você não foi e não será, porque Deus te guardará. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: muitos são os que me combatem. Muitos são os que me combatem. E grande é a força do mal contra a minha vida. E grande é a força do mal contra a minha vida. Eu sei que o diabo opera contra mim. Eu sei que o diabo opera contra mim. Mas eu não serei destruído. Mas eu não serei destruído. Porque Deus é quem me guarda. Porque Deus é quem me guardou me guardou e me guardará. e me guardará. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito Bendito obrigado seja, Senhor. por esta Obrigada palavra, por essa palavra. Senhor. Muito obrigado, Glória, Senhor. porque hoje o Senhor está nos chamando a romper com tudo aquilo que nos apavora, que nos amedronta. Nós estamos te pedindo, Senhor, dá-nos esta graça. Liberta o nosso coração. Você que está orando conosco, que tem medo de escuro, que tem medo de tomar decisões, que tem medo das pessoas, que tem medo do lugar onde você mora, que tem medo de fracassar na vida, que tem medo de adoecer, que tem medo de morrer dependendo de outras pessoas, que tem medo de fracassar, que tem medo de perder as coisas que você conquistou na sua vida. O Senhor é por você. Deus é por você. Se anime, coragem, renove a sua fé no Senhor. Oremos, irmãos. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho que Deus reservou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo
estar à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Que em nome de Jesus, nesta manhã, você tenha a sua alma curada. Você tenha as dores do seu coração agora curados. É o Senhor quem está visitando você. É o Senhor agora quem está colocando a mão. É o Senhor agora que está te guardando da tentação e te livrando de toda a desgraça. Por isso, confia no Senhor, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, Muito por esta obrigado, palavra, Senhor. por tudo aquilo que o Senhor veio falando conosco nesta manhã, Jesus. André, você vai cantar de novo, mas eu quero me fixar aqui no versículo 21. Só o Senhor é para os que nele esperam, os que caminham na verdade e na justiça. O Senhor Ele é o soberano na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele é o Todo-Poderoso e Ele quer continuar abençoando a mim, a você, a nossa família. E nós precisamos o quê? Esperar nele, como o Márcio falou. Caminhar na verdade e na justiça para receber as bênçãos de Deus. O Senhor está curando muitas pessoas hoje de medos, de desânimo, pessoas desanimadas, pessoas na ansiedade, total ansiedade. Você não consegue, você até treme de tanta ansiedade que você tem. Você só vive à base de remédio. Mas hoje, a partir dessa palavra, o Senhor está curando você. Ele foi colocando as coisas no seu devido lugar aí no seu interior, meu irmão, minha irmã. Então tome posse agora de toda a cura do desânimo, das angústias, da ansiedade. E o que nós precisamos, como Deus nos orientou, nos abandonar em Deus, confiar no Senhor, obedecer a Ele. Então confia. E com essa canção, permita que Deus vá colocando tudo no seu devido lugar. Canta mais uma vez, orando e respondendo a toda a provocação que esta palavra nos trouxe. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali estar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Essa é a certeza que nós devemos trazer no coração. Em Deus, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. Os sonhos de Deus vão ser realizados na minha vida, na sua vida, se nós confiarmos e nos abandonarmos nele. Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Márcio. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Valdênia, querida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, a palavra de Deus contagia o nosso coração, nos enche de alegria e de esperança.
é o que ela promete, é o que ela cumpre no meio de nós no dia de hoje. Então tome posse sim da palavra de Deus. Bora compartilhar esse programa, hein, família? Já vai compartilhando com seus amigos, chamando mais pessoas para rezar, porque hoje com certeza Deus falou no nosso coração. Abraço tanta gente linda aqui. Ah, gente, e a Lorene e o Rafael lá na Bélgica, ao vivíssimo, acompanhando a gente. Achei a participação dela lá no Instagram, ela dizendo: estamos aqui rezando com vocês, falando do amor que tem a Canção Nova e ao programa Sorrindo para a Vida. Mais uma vez, um abraço a você e a todos aqueles que nos acompanham de fora do Brasil, tá bom? Deus os abençoe muitíssimo. E abraço a tanta gente linda que foi deixando aqui o alôzinho para nós, dizendo que está acompanhando a Canção Nova, rezando conosco. Faz tempo que eu não mostro fofurices, deixa eu ver se eu acho e já vou direto para o testemunho. Achei! O que é esse aqui, gente? Ah, a titia não aguenta. Olha, oi Val, me chamo Fernanda e eu sou de Mogi. Passei para dividir com vocês o milagre dos meus compadres. É o Gil e o Davi. Deixa eu ver, a Gil e o Davi, melhor dizendo. E depois de tantos anos de casados, Deus os abençoou com gêmeos, gente. É a Heloísa e o Arthur. Aqui, que coisinha mais linda. E eles estão, Márcio, com o body da medalha das duas cruzes. Olha aí, aqui, gente. estão combinando com o titio hoje aqui, ó. Ai, meu Deus do São céu. muito fofos. Gosto muito quando vocês mandam Como as são fotinhas. dois, se quiserem doar um. Brincadeira. Tá A gente sabe certo, que o papai e a mamãe não vai abrir mão nunca. Não mesmo. Eu quero abraçar tanta gente linda. Eu vi aqui o comprovante de Pix. Obrigada, minha gente. pix.doação@cançãonova.com. Todo mundo envolvido na reta final do projeto Dai-me Almas, hein? Então, ainda hoje, vá fazendo a sua contribuição, vá nos ajudando. Não se esqueça do boleto. Quem fez essa opção, vá lá, boleto de manutenção, boleto extra, como tantos irmãos em Cristo. Traga aqui o testemunho da graça de Deus. Que bom a gente poder ver Deus agindo, né? E aí, a Adriana, ela disse assim: Val, bom dia para você e para todos que estão na sintonia. Bom dia, meus irmãos em Cristo. O Sorrindo para a Vida é como uma família para mim. Eu já contei vários testemunhos de graças alcançadas e já pedi orações pelos momentos difíceis. Mas, sem dúvida, e acima de tudo, eu aprendi a dar graças a Deus com vocês. Estou também enviando o meu testemunho. Estou num relacionamento há quase 10 anos e como a nossa irmã em Cristo também estava afastada da Eucaristia, construímos uma família linda, 4 filhos abençoados, mas o sacramento do matrimônio era o meu maior desejo de alcançar. E meu marido não queria. Foram muitas orações e também com a medalha dentro do travesseiro. E à medida que eu pedi a Deus, à medida que meu esposo tocasse, que Deus o tocasse. Também pedi a São José que fosse também intercessor. Vou sintetizando aqui o testemunho, mas eu vou mostrar a foto, porque, gente, Padre Jonas nos ensinou e é verdade. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E olha aqui o testemunho da Adriana. O esposo dela disse sim. Foto linda do matrimônio deles, com Muito os bonito. filhos aqui, louvando a Deus também por essa graça. Bendito seja Deus. Ela colocou no finalzinho. O que é, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Família Canção Nova atualizando você, né? De ontem para hoje a gente subiu 3%. Estamos com 31%, né? Faltam 69%. Temos 14 dias úteis. Então, retificando, ontem a gente falou que era 13, na verdade ontem era 15, tá? Hoje são 14 dias úteis, percentual diário de 4,9%. Mas, meus irmãos, ontem, André, você não estava aqui, mas a gente motivou o Pix e eu falei, né? Quem pode muito, doa muito. Quem pode pouco, doa pouco. Quem pudesse doar R$1, doasse. E falei até da rádio. E ontem aconteceu de novo. Uma pessoa lá de Guaratinga, na Bahia, a Ediene, ela quis se identificar, ela diz assim, né? Estou depositando essa doação que era a única que eu tenho. Assim que Deus me mandar mais, eu mando. É tudo que eu tenho no momento. Eu perdi meu emprego, passei por momentos difíceis, mas eu vou vencer.
E ela diz: eu só tenho que agradecer a Deus e a Canção Nova que está me ajudando a vencer esta batalha. Mas eu creio que minha vida financeira vai melhorar. Mesmo desempregada. Aí ela doou 52 centavos. É o que ela tinha. 52 centavos. Isso. Tá certo? Isso para nós entendermos que não se trata do valor monetário, mas da confiança em Deus, do seu abandono, do seu desejo de ajudar, ainda que com o pouco. E para você que se desanima muitas vezes dizendo assim, o que eu tenho é nada, o que eu vou ajudar não vai fazer diferença, e quando você pensa no seu não vai fazer diferença, você está falando dos seus 5, dos seus 10, dos seus 15, dos seus 20, dos seus 50 reais, e você achando que isso não vai fazer diferença. Gente, a Canção Nova só chegou onde chegou, porque todos aqueles que ajudaram não pensaram assim, o que eu tenho é tão pouco que não vai fazer diferença, mas pensaram assim, o que eu posso, eu ponho à disposição para ajudar. Hoje é centavos, amanhã é reais, hoje é reais, amanhã podem ser centavos, mas eu estou junto porque eu faço parte desta obra, não é? Então, nesse dia de hoje, nosso convite para você, não é? Importa que você participe, porque você também é parte desta família. Vamos ajudar a Canção Nova a alcançar o necessário para continuar os seus trabalhos de evangelização, para continuar as obras sociais? Então, anota aí, olha, pix.doação@cançãonova.com, tá certo? pix.doação@cançãonova.com. Márcio, gostaria de colaborar de outra forma. É possível? Tem duas formas, além dessa, para você colaborar, dois caminhos. Primeiro, entre em clube.cançãonova.com, porque ali tem as diversas formas. Boleto bancário, cartão de crédito, as contas dos bancos para você fazer a transferência, se você escolher, aplicativo, tá certo? clube.cançãonova.com. E o outro, todo o material de evangelização que você adquirir, hoje nós indicamos aí para você o nosso itinerário quaresmal oficial da Canção Nova, na presença do Deus vivo, todo o material de evangelização que você adquire vai direto para ajudar na manutenção desta obra. É só entrar em loja.cançãonova.com e fazer o seu pedido. Isso mesmo. E hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. Seja esse canal da Providência Divina para a Canção Nova. O programa já chegou ao fim, mas eu tenho certeza que o recado aqui foi dado para você. Você sabe o quanto você é importante. E, aliás, a Canção Nova existe por sua causa, não é verdade? Para salvar almas, e nós não podemos parar. A gente agradece você que esteve conosco hoje, como a Val lembrou, né? Hoje à noite a gente já começa em clima de Osana Brasil, vitórias de Deus na nossa vida. Obrigada, Val. Deus abençoe, obrigada a todos que participaram conosco. Pastor, um abraço, obrigada pela tua contribuição aqui também. A todos os nossos queridos, não se esqueça da Canção Nova no dia de hoje. Se Deus permitir, amanhã em ritmo de Osana Brasil, Isso. A gente está de volta. Márcio, muito obrigada. Patrícia, sou eu quem agradece. Um beijo aqui para Maria Tereza. Ela é filha do Marquinhos e da Bia. Está fazendo aniversário hoje, querida. Amo você. E a Maria Tereza, essa moça linda, é namorada do meu filho mais novo, do Lucas Gabriel. Maria Tereza, que seja um dia abençoado na sua vida, querida. Deus abençoe muito. André, obrigada. Eu que agradeço, viu? Sempre bom estar aqui. Até a próxima. Bom dia. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor.